Fala aí, programador, beleza? Galera, começando mais um vídeo aqui, mais um vídeo aí do nosso curso de Java, Spring, MongoDB, a nossa API de vendas. E dessa vez vamos fazer aí o endpoint de atualização de cliente, tá? Que é o que ficou faltando aqui, né? Da nossa parte de cliente, né? Então ficou faltando aqui esse put, né? O método de atualizar cliente. Então bora lá. Vamos vir aqui para a IDE, vamos abrir o nosso cliente service. Vamos lá, vamos criar um método aqui para atualizar cliente. Só antes de criar, vamos vir aqui no nosso model e vamos fazer umas adaptações aqui. Bom, seguinte galera, então aqui no nosso cliente a gente tem o ID, nome, CPF, endereço e se ele está ativo ou não, tá? Bom, o que acontece? A gente vai poder então atualizar o nome, o CPF, o endereço e esse boolean ativo. Então esse cara aqui ele vai poder ser atualizado, tá? A gente vai poder dizer se o cliente está ativo ou não. Ou não, não, galera. Não vamos atualizar esse cara aqui no endpoint de atualização, tá? Não vamos. Futuramente eu estou pensando em criar aí endpoints para ativar e endpoint para desativar o cliente, tá? Então, vamos deixar por hora ele não sendo contemplado aqui no nosso endpoint de atualizar dados do cliente, tá? Então, vamos atualizar o nome, CPF e endereço, beleza? Bom, então vamos lá, galera. Eu vou criar um método aqui mesmo, tá? Um construtor aqui dentro para gente, que vai ser responsável por atualizar o cliente, tá? Então vou criar aqui, ó, um public que vai retornar para gente um cliente. Vamos colocar aqui atualizar. E aqui a gente vai passar os atributos que a gente quer atualizar. No caso, o nome, o CPF e o endereço, tá? Então aqui a gente vai retornar diretamente o nosso cliente, tá? Na verdade, a gente pode fazer até diferente. A gente pode fazer o seguinte: vamos criar aqui um método aqui para atualizar esses dados e vamos fazer o seguinte: vamos setar na mão mesmo. Vamos colocar aqui dis.nome recebe nome, dis.cpf recebe CPF, dis.endereço recebe endereço e vamos retornar. Então, esse endpoint aqui vai ser responsável por atualizar os dados do nosso cliente, tá? Com nome, CPF e endereço. Maravilha? Bom, então, seguinte, temos aqui o método na nossa classe de domínio. Então vamos lá para o nosso service agora. Beleza, vamos vir aqui e criar então o método de atualização. Vou colocar aqui embaixo do método de cadastrar mesmo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos retornar um cliente, public cliente, atualizar. E aqui a gente vai receber o que? Um cliente. Cliente, cliente. Beleza. Antes de a gente chamar aqui o nosso método de fazer algumas verificações. Bom, vamos fazer a verificação primeiro, né? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai receber aqui tanto o cliente, né? Quanto o ID também. Então a gente tem que passar aqui string ID e cliente. Então vamos fazer uma verificação primeiro no banco para ver se o ID do cliente que eu estou informando, né? Se é um cliente que existe, tá? Então vamos lá. If ou a gente pode chamar direto aqui, ó, var, vamos chamar de aqui, ó, vamos colocar aqui final var cliente e vamos chamar aqui o nosso buscar por ID, passando o id.or else, ele não vai deixar chamar, não, buscar por ID, beleza, ele vai lançar alguma exceção pra gente, tá, ele já tá, como ele tá lançando aqui, né, no nosso KD, buscar por ID, ele já lança exceção, tá, então a gente não precisa chamar o método else throw, caso dê algum erro aqui, ele vai lançar uma exceção pra gente, beleza? Bom, caso encontre o cliente, então vamos fazer o seguinte, vamos verificar se o endereço foi enviado na requisição. Porque, por exemplo, se eu mandar só o nome, CPF e não mandar o objeto endereço, eu não quero que atualize os dados do endereço, tá? Que atualize só o nome e o CPF. Então, vamos fazer isso. Vamos vir aqui, só deixa eu mudar o nome dessa variável aqui. E vou colocar cliente, vamos chamar de CLI, tá? CLI. Então, vamos fazer uma verificação aqui, ó.
primeiro if cliente ponto get endereço for igual a null, se for diferente de null, o que está acontecendo aqui? Aí, for diferente de null, a gente vai chamar o cli.atualizar, passando aqui o nome, o cliente e o endereço, tá? Bom, ele já fez aqui até pra gente, ó. Só ver o que ele está reclamando. Desse if. O que ele está reclamando? Estranho. Bom, vamos melhorar isso aqui, né, galera? Não vamos deixar esses dois métodos, essas duas chamadas iguais aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso cliente. Ou melhor, na verdade, a gente já tem o endereço. Então, o que a gente pode vir fazer aqui no client service? Então, se o cliente.get endereço for igual a null, a gente pode fazer o seguinte. Bom, na verdade, vamos vir aqui no nosso cliente e vamos fazer o seguinte. A gente pode colocar essa tratativa aqui dentro mesmo, tá, galera? Por exemplo, a gente pode colocar um if aqui, ó. Se o endereço for diferente de null, a gente vem aqui e coloca this.endereço recebe endereço, certo? This.endereço recebe endereço. O que ele está reclamando aqui? Ai, maravilha. Então, beleza. Então, se o endereço que cair aqui for diferente de null, a gente vai atualizar os dados do endereço. E caso não, a gente só atualiza o nome, o CPF e retorna o cliente pra gente, beleza? Isso evita que a gente coloque um if aqui no nosso código, né? Então a gente pode vir e chamar direto aqui, ó, o nosso return client repository.save, passando o nosso CLI aqui dentro, beleza? Bom, então é só isso aqui, o método atualizar é bem simples, tá? Como a gente criou aqui o método atualizar dentro do nosso cliente, a gente pode vir e chamar direto aqui, ó. Então, cli.atualizar, passando os dados aqui, e aqui a gente chama o save cli, beleza? Então, a gente buscou o cliente por ID, verificou se ele existe na base. Caso ele existe, a gente chama o método atualizar dentro de cliente, tá? Passando o nome, CPF e o endereço, né? Então, e aqui dentro do atualizar, a gente verifica se o endereço é diferente de null e persiste ele. Caso não, a gente mantém o mesmo. Beleza? Bom, então, feito aqui o método atualizar, vamos vir lá para o nosso controller, né? Vamos criar aqui o seguinte, vamos criar uma classe de request. Praticamente, galera, vai ser o mesmo aqui do cadastrar, mas como a gente está mantendo a separação, vamos criar aqui e criar uma classe atualizar cliente request. Vai ser um DTO também, um record. E aqui vamos fazer o seguinte. Vamos copiar aqui, ó, vamos dar uma de malandro e copiar isso aqui e trazer para cá. Beleza. Vamos aqui só mudar. Atualizar cliente request. Beleza. Maravilha. Então já temos aqui o nosso atualizar cliente request. E vamos criar um response. O response vai ser basicamente também o mesmo aqui que o cadastrar, tá? Então vamos até copiar ele aqui, ó, e vamos criar um atualizar cliente response. Beleza? Atualizar cliente response. Maravilha. Então basicamente é isso. Como o retorno vai ser igual, a gente só copiou aqui, né? Maravilha, beleza. Então vamos agora vir aqui no nosso controller e criar um método para estar fazendo a atualização. Vou criar aqui embaixo do cadastrar mesmo.
colocar aqui @putmap, né? Como agora é um atualizar, a gente coloca o putmap. Então, vamos ver se o nosso Copilot já fez aqui o trabalho pra gente, tá? Então, chamamos o método atualizar, passamos o path variable, que é o ID, e o request body é o nosso, opa, aqui ele colocou, cadastrar é o nosso atualizar cliente request. E aqui a gente chama o atualizar. O Copilot ajuda a gente, mas às vezes atrapalha um pouco, né? Ó, até aqui mesmo também, ó, atualizar cliente response para um ponto from model, passando o cliente que ele está reclamando aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Ele colocou tudo cadastrar pra gente. Maravilha, então. Acho que é isso. Nosso método atualizar está aqui. Aqui no nosso controle, a gente está fazendo a conversão aqui embaixo. Maravilha. Acho que é isso. Vamos rodar aí a nossa aplicação para ver se funcionou, tá? Vamos lá. Vamos subir aqui. O nosso banco de dados está no ar. Deixa eu conferir. Tá no ar aí. Nossa aplicação está subindo. Maravilha, subiu. Só vou abrir o Postman aqui, tá? Pra gente testar a nossa requisição. Ver se vai dar certo. Fechar essa requisição. Beleza, aqui esse é aquele método que a gente desenvolveu para listar os clientes. Então vamos usar ele aqui para a gente pegar o ID de um cliente para a gente atualizar. Então a gente tem o João da Silva e o Cleiton da Silva aqui na base. Vamos atualizar o Cleiton da Silva. Então vamos vir aqui e vou copiar aqui para ficar mais rápido. Colocar o método put e vou passar o ID aqui do Cleiton. Então vamos ver aqui, passar o ID do Cleiton. Vamos vir aqui no body. E vamos pegar aqui esse cara mesmo. E a gente atualiza aqui conforme a gente deseja. Beleza? O ID a gente não precisa passar. A gente passou aqui na URL. Então o nome, vamos colocar agora Cleiton da Silva Fernandes. Aqui no CPF vamos colocar CPF inválido. A gente não está fazendo tentativa de CPF ainda, tá? Mas só pra gente ver a atualização aqui. 00000000001. Pode ser. O endereço, galera, vamos fazer aquele teste. Eu não vou passar o endereço, tá? Então não vou passar o endereço, vou passar só nome e CPF. Então deve ser atualizado somente nome e CPF. Vamos mandar e maravilha, atualizou pra gente aqui, ó. Retornou Cleiton da Silva Fernandes 0001 e o endereço ele manteve o mesmo. Agora, vamos ver aqui no nosso MongoDB. Então esses daqui eram os dados de antes, né? Cleiton da Silva, se a gente vir atualizar, agora atualizou. Cleiton da Silva Fernandes, passando o CPF aqui, beleza? Então é isso. Agora vamos tentar atualizar o endereço, tá? Vamos mudar aqui, por exemplo, o CEP. Vamos colocar 3550, vamos colocar para 080. Vamos colocar aqui Santa Catarina. Vamos colocar Brusque. Aqui a gente pode deixar igual e vamos atualizar. Maravilha. Retornou aqui para a gente atualizado. Vamos conferir aqui no nosso banco de dados, endereço. Vamos atualizar. E beleza, Santa Catarina, 080 e cidade de Brusque. Bom, então é isso, galera. Funcionou aí o nosso endpoint de atualização. O endpoint também teoricamente bem simples, tá? E como eu sempre digo aqui nos vídeos, a gente está fazendo aí da maneira um pouco mais simples possível agora de início, tá? No decorrer dos vídeos aí, quando a gente terminar o simples, aí a gente parte um pouco pro mais avançado ali, pra gente organizar melhor, trabalhar as exceções, até mudar algumas coisas aqui que não ficaram tão legais, beleza? Mas por hora é isso, então o nosso método aí de atualização está funcionando. E era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, tá, galera? Então eu vou subir aqui o nosso commit, vamos colocar aqui adicionado endpoint de atualização de cliente, beleza? Vou subir aqui. Maravilha. Prontinho. Então, subi lá no GitHub, vou deixar novamente o link aí atualizado para vocês no vídeo e para vocês baixarem lá novamente, né, atualizarem o repositório de vocês aí com essas novas alterações que eu subi. Beleza, galera? Então, era isso. No próximo vídeo aí,
só vamos ver aqui e vamos concluir, né? Vamos colocar em vermelhinho também para dizer que a gente concluiu aí o endpoint de atualização, beleza? Então, no próximo vídeo, galera, vamos focar aqui, ó, na categoria. Então, vamos desenvolver aqui, vamos criar o model de categoria, o service, o repository, né? Toda aquela receitinha de bolo que a gente tem que fazer aqui para trabalhar com os nossos modelos e serviços, beleza? Então é isso, vamos focar então aí no nossos próximos vídeos a desenvolver aqui a parte de categorias. Beleza, galera? Então, era isso que eu tinha que trazer para vocês. Próximo vídeo a gente traz aí a parte de categorias, beleza? Valeu, galera. Falou e fui!